O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que me diz isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam a fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele os realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu tenho a certeza que você prestou atenção e reparou que quando Maria chega para Jesus e disse que aqueles nubentes não têm mais vinho, o que Jesus diz a ela é o seguinte: mulher, por que diz isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Mas o que impressiona a gente é essa expressão de Jesus, mulher. E eu, durante muito tempo, fiquei assim, atrapalhado, para explicar para mim mesmo como era possível que Jesus chamasse a sua mãe de mulher. Era um momento importante, mas ele foi direto. Mulher, por que diz isso a mim? Parece que é uma negativa. Desculpe, parece um desaforo. E eu, durante muito tempo, fiquei buscando, pesquisando. Quando, de repente, me veio aquilo que eu já sabia, mas não tinha unido uma coisa com a outra, que lá no começo do Gênesis, está escrito: porém inimizade entre ti e a mulher, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, lá no começo do Gênesis, Deus mesmo chamava aquela que viria um dia e seria a mãe do seu filho, a chamava de mulher. Então eu vi uma ligação entre uma coisa e outra, entre o que estava já no Gênesis
capítulo 4, versículo 15, capítulo 3, versículo 15. E agora isso que está no capítulo 2 do Evangelho de São João, quando Jesus a chama de mulher. Jesus estava dizendo para ela: tu és a mulher do Gênesis. Tu és aquela bendita mulher prometida. Tu és aquela que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Ela lhe ferirá o calcanhar, mas somente o calcanhar. Não há comparação entre esmagar a cabeça e ferir o calcanhar. Comecei a compreender melhor. O próprio Deus, e está no Gênesis, a chama de mulher. Aí facilitou e abriu o caminho. Eu vi uma outra ocasião onde Jesus chama a Nossa Senhora de mulher, no alto da cruz. Ele está morrendo, ela está ali ao pé da cruz. E ele se volta para ela e diz: mulher, eis aí teu filho, referindo-se a João. Depois a João: filho, eis aí a tua mãe. Mais uma vez, Jesus chamando sua mãe de mulher. E como eu disse, eu repito, ele estava mostrando: tu és a mulher do Gênesis. E tu és agora a mulher que estás esmagando a cabeça da serpente, como foi profetizado. Recebe a tua missão. Esmaga a cabeça da serpente. Eu estou aqui, bendito o fruto do teu ventre. E nós juntos estamos esmagando a cabeça da serpente para que ela não tenha mais vez. Mãe, tu és realmente a mulher. Depois, eu fui ver que no livro do Apocalipse, uma quarta vez, Maria é chamada de mulher. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. O triunfo daquela mulher, a apoteose daquela que era bendita entre as mulheres. Sim, o cume da mulher do Gênesis, aquela que vai ter a vitória final ao lado do seu filho Jesus. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Diga comigo: obrigado, Maria. Porque é essa mulher do Gênesis ao Apocalipse. Que é essa mulher do Gênesis ao Apocalipse. Tu és a mulher das bodas de Caná. Tu és a mulher das bodas de Caná. Tu és a mulher do pé da cruz. Sempre nossa mãe. Sempre nossa mãe. Sempre vitoriosa. Sempre vitoriosa. Vitoriosa para mim. Vitoriosa para mim. Vitoriosa para toda a humanidade. Vitoriosa para toda a humanidade. Obrigado, mulher. Obrigado, mulher. Agora você entendeu? Claro, com todo respeito, nós podemos chamar, como Jesus chamou, Maria também de mulher. Quando eu recebi a programação e vi que quem iria animar esta missa eram os focolares, eu fiquei muito contente, porque eu tenho uma profunda gratidão
ao movimento dos focolares. Eu me explico. Eu estava no último ano da teologia e no final daquele ano eu devia me ordenar. Mas já no começo das aulas, mês de março, eu fiquei doente, uma doença estranha, esquisita, uma doença que me dava muita dor de cabeça, mas muita mesmo. E os meus olhos não conseguiam se fixar nas letras. Imagine eu estudando o último ano de teologia, não consigo ler os livros, as apostilas dos professores, e dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça. Meus superiores foram muito atentos, eles fizeram com que eu passasse por muitos médicos, e como de um para outro, eles iam mostrando que não encontravam nada. Eu fui desde clínico geral até psiquiatra, para ver o que eu tinha. E como uma coisa não melhorasse, e era muito difícil que eu pudesse estudar e ler, com aquela dor de cabeça e a situação dos meus olhos, os meus superiores me aconselharam a que eu deixasse o seminário. Você imagina o que significa isso para um seminarista? Eu tinha feito 15 anos de seminário. Aquele era o 15º ano. E agora eu sou obrigado, por causa daquela doença, eu era obrigado a sair do seminário. Não me mandaram embora, era por causa da minha saúde, mas uma decepção muito grande, muito difícil. Eu fui para o nosso seminário menor, onde eu comecei tudo. Quando eu tinha 12 anos, eu comecei naquele seminário, todo o meu curso, e aquele, como eu disse, era o 15º ano. Isso já era maio, porque foi no 1º de maio que eu deixei o seminário. Um pouco mais à frente, havia um hospital ali, um hospital militar, muito bom, excelentes médicos, excelente aparelhagem, para essa era top. A superiora do hospital me aconselhou a eu ir para lá, e eu fui. Fizeram também tudo o que puderam por mim. Um médico muito cuidadoso cuidou de mim. Foi um pai mesmo naquela situação que eu estava vivendo. E quando chegou no mês de julho, a superiora mais uma vez me disse: olha, está vendo uma Mariápolis na cidade vizinha. Se o senhor quiser participar, você não está conseguindo fazer nada mesmo, vai e participa. E graças a Deus, sem saber do que se tratava, eu aceitei, fui para aquela cidade onde estava o nosso curso de filosofia, e quando eu cheguei, os meus colegas da filosofia, eu já estava na teologia, estava terminando, mas os da filosofia me disseram: não vai, você já está doente, vai ficar mais doente ainda, porque é um negócio chato, eles vivem cantando, dando testemunho, não é? É uma coisa assim muito chata, não vai não. E eu fiquei atrapalhado, mas segui o conselho deles, e na primeira manhã eu não fui.
mas de tarde não me aguentei. Acho que os meus anjos me empurraram. Eu fui para o local onde acontecia a Mariápolis. E quando eu cheguei, o rapaz que estava cuidando da porta, havia uma grande cortina na frente, me disse: o senhor não pode entrar agora, porque é uma pessoa dando testemunho. O senhor entra somente no final. Eu agradeci, mas fiquei atrás da cortina, escutando tudo. O rapaz testemunhava justamente que ele era o encarregado da organização daquela Mariápolis, aquele movimento, aquele encontro. E durante a viagem, ele pegou uma intoxicação, foi obrigado a parar em Salvador, foi levado ao hospital e pegou quase 15 dias de hospital. Quem dava este testemunho era o Volo, e ele se perguntava: o que é que Deus está querendo de mim nessa situação? Eu preciso estar lá para organizar a Mariápolis, estou aqui paralisado. Só que durante aqueles quase 15 dias, ele foi se aproximando das pessoas, amando as pessoas, se comunicando com as pessoas, levando o Evangelho às pessoas. De maneira que, no final, ele viu, em primeiro lugar, quantos frutos havia naquela sua parada. Deus queria que ele parasse naquele hospital, Deus queria que ele estivesse com aquelas pessoas, falasse com elas. E quando ele chegou no local da Mariápolis, no sul do Brasil, estava tudo já organizado. Ele não precisou fazer mais nada. E ele viu realmente como Deus havia agido. Enquanto eu escutava isso, você imagina o que se passava na minha cabeça. Aquele testemunho dele entrou perfeitamente para a minha situação, porque era essa também a minha pergunta: por que acontece isso comigo agora? Último ano de seminário, o ano da minha ordenação. No dia 8 de dezembro eu devo me ordenar, e eu aqui paralisado nessa situação. Era isso que passava na minha cabeça. Mas o testemunho dele foi me dando respostas. E além daquilo que ele fazia, o que acontecia dentro de mim, no meu coração, era a própria resposta de Deus para os meus porquês. E numa daquelas noites, durante a Mariápolis, eu estava sozinho no meu quarto e peguei um evangelho, era só os 4 evangelhos, um evangelinho, um evangelho de bolso. Eu peguei e abri. Não era meu costume fazer isso. Eu nunca tinha feito uma coisa desse jeito. Mas abri justamente no evangelho de São Mateus, capítulo 16, onde Jesus dizia aos seus apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? Você não imagina o que se passou dentro de mim. Na verdade, era o próprio Jesus perguntando para mim: Jonas, você? Sim, é com você mesmo. O que você diz de mim? Foi tão forte, e tão lindo, e tão profundo,
que eu não lembro tudo o que aconteceu comigo, só sei que eu caí de joelhos no chão e ali me entreguei de maneira totalmente nova para Deus. Veja, eu estava no último ano de teologia, 15º ano de seminário. Eu me entregava de maneira totalmente diferente para Deus. Interessante, no dia seguinte, quando eu voltei para Mariápolis, Deus estava diferente, totalmente diferente. As coisas ao meu redor estavam diferentes, as pessoas estavam diferentes, havia amor em tudo. Eu não sabia quase nada, eram os primeiros dias ainda daquela Mariápolis. Mas o mais importante foi que após a Mariápolis e após o meu encontro pessoal com Jesus, que se deu ali, naquela noite, com aquela passagem do Evangelho, e vós quem dizeis que eu sou, mudou tudo na minha vida. Eu tive a coragem de ir ao meu superior e dizer a ele se eu poderia ainda, naquela situação, ser ordenado. Ele foi muito benévolo e me disse: se você conseguir fazer os exames de primeiro semestre e passar, você pode se ordenar. Ele não falou na saúde, não falou na dor de cabeça, não falou nada. Se você passar nos exames de primeiro semestre, você pode ser ordenado. Rapidamente eu arranjei as coisas e voltei para o seminário. Eu comecei a estudar. A dor de cabeça não desapareceu. A situação dos meus olhos não desapareceram. Não desapareceu a situação dos meus olhos. Mas eu me punha com afinco no estudo, claro, eu não conseguia pegar todos os livros, eu peguei muito mais os apontamentos dos meus colegas, que foram muito bons para comigo, porque eu precisava fazer um estudo, sim, mais sintético, mais rápido. E o bonito é que os professores, quando chegou a época do exame, fizeram questão de que os exames fossem orais, o que era uma faca de 2 gumes. Por um lado, facilitava para mim a visão e para mim a escrita, que eu não precisaria escrever. Mas, por outro lado, os professores podiam me interrogar em tudo aquilo que eles quisessem, e foi o que eles fizeram. Me interrogaram de todos os jeitos, eles queriam saber se eu sabia. E graças a Deus, passei nos exames. Isso já estávamos próximos de dezembro. E no dia 8 de dezembro de 1964, eu tinha a graça de ser ordenado sacerdote. Pode aplaudir, porque é o resultado. Eu pedi que aplaudisse, porque esse é o resultado do meu encontro pessoal com Jesus, que é uma coisa importantíssima para cada um de nós na nossa vida, ter o seu encontro pessoal com Jesus. Se você já teve, você está me entendendo perfeitamente. A minha experiência é a experiência sua também. Se você não teve, eu digo, você precisa ter um encontro pessoal com Jesus. Então, no dia de hoje, entre ontem e hoje, e todos esses dias, envoltos em Nossa Senhora, a Virgem de Nazaré, envoltos no seu manto, peça a ela que mostre os caminhos. Os meus caminhos foram muito estranhos,
foi preciso uma doença, foi preciso uma saída do seminário para que eu tivesse o meu encontro pessoal com Jesus. Não sei o que a mãe vai proporcionar para você. Eu não sei o que a mulher vai pedir a você. Mas tenha certeza, peça com fé, peça com convicção, peça que você tenha o seu encontro pessoal com Jesus. Um parêntesezinho só, para dizer que não é todo mundo que já tem um encontro pessoal com Jesus. É diferente, é totalmente diferente. Muda a vida da gente, muda a vida daqueles que nos rodeiam, porque nós os vemos de maneira nova. Eu me recordo de um sacerdote que chegou e disse: reza por mim, porque o senhor fala do encontro pessoal com Jesus. Eu não tive um encontro pessoal com Jesus. Para mim é tudo muito duro, muito difícil, muito áspero. Não tive esse encontro. Reze por mim. Hoje nós estamos pedindo que a mulher, do Gênesis ao Apocalipse, seja sua madrinha, que patrocine para você o seu encontro pessoal com Jesus. E se você já teve, que ela aumente mais e mais o fervor no seu encontro com Cristo. Porque seria uma pena você ter tido o seu encontro pessoal com Jesus e depois ter se esfriado. Depois ter entrado numa rotina. Pelo contrário, ela que é a mulher, quer que você seja fervorosa nesse encontro pessoal com Jesus, tido e mantido. Diga comigo: eu quero Nossa Senhora. Eu quero Nossa Senhora. Eu quero ter um encontro pessoal com Jesus. Eu quero ter um encontro pessoal com Jesus. Custe o que custar. Custe o que custar. Eu preciso desse encontro. Eu preciso desse encontro. Eu que já tive esse encontro. Eu já tive esse encontro. Eu peço a manutenção. Eu peço a manutenção. Que eu me mantenha nesse encontro. Que eu me mantenha nesse encontro. Que eu me renove de dia para dia. Que eu me renove de dia para ti. Porque essa é a vontade tua. Essa vontade tua. E é a vontade do Pai. E é a vontade do Pai. Maria, minha mãe, Maria, minha mãe, intercede por mim intercede e concede-me intercede um encontro pessoal com Jesus. pessoal com Jesus. E é isso que nós pedimos, Senhor. É isso que nós Isso. pedimos, Senhor. Agora eu mesmo rezo. É isso que nós pedimos, Senhor, que cada um desses teus filhos e filhas, aqueles que aqui estão, aqueles que vêm pela televisão, aqueles que ouvem pela rádio, que todos eles, Senhor, todos nós, tenhamos esse encontro pessoal com Jesus. Maria, Mãe de Jesus, esse é o seu desejo, é também o nosso desejo. Estamos hoje, nesta noite, pedindo a graça desse encontro. Quero ser uma criatura nova, quero ser um homem novo, quero ser uma nova mulher. Sim, meu Senhor e meu Deus, sim, Maria, Mãe de Jesus, minha mãe, dá-me a graça desse encontro pessoal, porque eu preciso dele, no nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.